Boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira em nosso telejornal. O J Mais ABC está no ar. Leandro Amaral traz as informações da política da nossa região. Segunda etapa de campanha de vacinação contra o HPV tem início no dia 1º de setembro. A previsão do tempo para esta quarta-feira e as notícias do esporte da nossa região. E vamos receber em nossos estúdios o prefeito de Santo André, Carlos Grana, do PT, e também uma entrevista com ele que já chegou, já está em nossa bancada, o Walter, que vai conversar conosco sobre o turismo em nosso país. Começamos o jornal desta terça-feira com ele, Leandro Amaral, por telefone, que traz as informações da política. Boa noite, Leandro. Boa noite, Isabelle. Boa noite, amigos do J+. Tudo bem, Isa? Tudo ótimo. Agora eu vou ter que fazer aquela pergunta clássica que diariamente eu faço para você. Opa, pois não. Tá preparado? Preparadíssimo. Então tá bom. Por onde anda, Leandro Amaral? Isabelle, acabei de sair de São Caetano do Sul, da sessão da Câmara. Aliás, a sessão foi bastante tranquila nesta terça-feira. A grande polêmica deve acontecer na próxima terça, que é justamente a votação da criação dos cargos no consórcio. Sim. Mas em São Caetano, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, não se falou em outra coisa, Isabelle, a não ser a pesquisa Ibope divulgada agora há pouco, viu? Que diversas pessoas ficaram impressionadas com o número que a gente teve, né? É verdade, Isabelle. Tinha uma expectativa muito grande. A pesquisa foi divulgada agora às 6 horas da tarde e ao longo de todo o dia já se falava de um crescimento de Marina, queda de Dilma, queda de Aécio Neves e agora os números, então, consolidados dessa pesquisa. Vamos a eles, Isabelle. Dilma Rousseff, do PT, 34%. Marina Silva, do PSB, 29%. Aécio Neves, do PSDB, 19%. Luciana Genro, do PSOL, e Pastor Everaldo, do PSC, 1%. Os demais candidatos, José Maria, do PSTU, Eduardo Jorge, do PV, Rui Costa Pimenta, do PCO, Eimael, do PSDC, Levi Fidelix, do PRTB e Mauriase, do PCB, não chegaram a 1%. Lembrando, Isabelle, que a pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo. É a primeira pesquisa do Ibope com Marina Silva, né, desde a fatalidade com Eduardo Campos. Sim. Ela ouviu mais de 2.000 entrevistados em 2 dias aí de pesquisa, né? Nós temos aqui os números completos, 2.506 eleitores. Foi feita nos últimos sábado e segunda-feira, margem de erro de 2 pontos percentuais, Isabelle. O que você pensa a respeito desses números? Bom, Isabelle, só fechando o registro para efeito de protocolo, a pesquisa está registrada no TSE, número BR 00428/2014, e também tem um dado interessante, e esse chama atenção, Isabelle. Pela primeira vez, uma pesquisa mostra que Dilma Rousseff perderia a eleição no segundo turno. Num hipotético cenário entre Dilma Rousseff e Marina Silva hoje, no segundo turno, teria 45% das intenções de voto contra 36% de Dilma Rousseff. Ou seja, muda completamente o cenário da política. Completamente, Isabelle. Se na pesquisa passada, é bom ressaltar que foi Datafolha, a Marina tinha subido bastante em relação ao índice de Eduardo Campos e tinha tirado votos daqueles que estavam tendentes a votar em branco, nulo ou estavam indecisos. Dessa vez, a Marina mexeu tanto com a indicação de Dilma quanto de Aécio, ou seja, a Marina consegue tirar voto dos dois lados. Agora, a pergunta que fica é justamente qual que vai ser o tom do discurso, tanto de Dilma quanto de Aécio, na campanha, se eles vão focar a crítica a Marina Silva, se vão atacar entre si, se vão pela primeira vez romper a polarização PT-PSDB. O fato notável e constatado com essa pesquisa é Marina Silva chegou para valer, inclusive com chance de ultrapassar a presidente Dilma Rousseff ainda no primeiro turno, porque o índice de rejeição de Marina Silva é o menor entre os candidatos, enquanto Dilma Rousseff tem 36% de rejeição, ou seja, 36% afirmam que não votariam nela de jeito nenhum, Aécio 18% e Marina apenas 10%, Isabelle. Cenário que preocupa PT e PSDB. Muito bem. Obrigada, Leandro, pelas informações. Amanhã tem mais.
Com certeza, Isabelle. Forte abraço a você, os amigos do J+, e uma ótima entrevista com o prefeito Carlos Grana. Obrigada. E a partir de 1º de setembro se inicia a campanha nacional de vacinação para a segunda dose contra o HPV, exclusiva para meninas de 11 a 13 anos de idade. A vacina foi introduzida no calendário nacional de vacinação este ano como uma estratégia de saúde pública com o objetivo de reforçar as atuais ações de prevenção do câncer do colo do útero. Meninas que receberam a primeira dose aos 13 anos de idade e já completaram 14 anos deverão receber a segunda dose. A Secretaria de Saúde de Santo André estará concentrada na imunização das cerca de 15 mil adolescentes do município que receberam a primeira dose. A vacina será aplicada nas 33 unidades básicas de saúde, além de algumas escolas públicas e privadas. A imunização contra o HPV ocorre praticamente no mesmo esquema utilizado durante a primeira etapa e, oficialmente, o município vacinou 14.784 adolescentes nessa faixa etária, segundo dados da Secretaria do Estado de Saúde. A meta municipal é atingir esse número na segunda dose da vacina. E agora recebemos em nossos estúdios o vice-presidente de vendas, produto e marketing da CVC, Walter Patriani. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado, Isabelle. É um prazer estar aqui no J+ABC. No J+ABC, da TV Mais do ABC. Afinal de contas, Santo André é uma cidade importante para a CVC, para o turismo, porque aqui é onde a CVC iniciou a sua história há 42 anos atrás. É verdade. E hoje a CVC está entre as 10 mais importantes operadoras de turismo do mundo. E tudo começou aqui em Santo André. E eu adoro a CVC porque, inclusive, eu vou te contar essa história, eu nunca participo dessas campanhas de promoção e eu frequento uma padaria aqui do ABC, a qual eu tive a honra de ganhar uma viagem da CVC para Paris, com tudo pago e mais um dinheiro para gastar com alimentação. Eu nunca entrei numa loja da CVC com tanto gosto, Walter. Nossa, mas que gostoso! Logo para Paris. Olha, já é bom ir para Paris, imagine com tudo pago e com mais um dinheiro para você gastar com alimentação. Maravilhoso! E foi quando essa viagem? Foi o ano passado. Eu ganhei o ano retrasado e foi ano passado. Bem, agora o verão está chegando. Está na hora de eu ganhar outra, né? Ganhar outra agora para o Nordeste, né? Seria ótimo, Porto de Galinhas, não é? O brasileiro gosta muito do verão. O brasileiro viaja muito nos meses de junho, julho e agosto para o exterior. Por quê? Porque é verão no hemisfério norte. Sim. Mas ele gosta muito de ficar no Brasil nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Agora a moçada já está pensando em ir para a academia, cuidar do corpo, tirar os pneuzinhos, se arrumar bacana. Por quê? Porque o verão brasileiro é hora de colocar biquíni, de colocar maiô, de se preparar. Então o povo está todo mundo se preparando para o Nordeste. Agora, você sabe que o que me chama a atenção, e isso eu acho que, talvez até devido ao público-alvo da CVC, desculpe se eu falar alguma besteira, mas eu acho que talvez o público-alvo da CVC seja a classe C. E o que me impressiona é que nos aeroportos, eu viajo bastante, pego também bastante ponte aérea, vou para o aeroporto internacional, e o que me chama muito a atenção, já faz um bom tempo, é que as pessoas têm orgulho de levar aquela sacolinha da CVC. Que estratégia incrível de marketing. É verdade. Você sabe que, bem, a CVC começou a sua história com o ABC e evidentemente, o nosso público principal era a classe trabalhadora do ABC. Hoje, evidentemente, a CVC já habita em outros segmentos, em outros públicos, tanto que já é... Quando nós falamos de Europa, a CVC é líder em conteste, é a operadora que mais leva brasileiros para a Europa, que mais leva brasileiro para os Estados Unidos. Só para você ter ideia, só para Orlando, esse ano, nós vamos chegar próximo de 100 mil brasileiros que nós vamos levar para Orlando. Você sabe que eu tenho família que mora em Orlando, e inclusive tem um primo meu que trabalha dentro do maior shopping de Orlando, e ele diz que Orlando funciona graças aos brasileiros. Dizem que quando os brasileiros chegam na loja, os vendedores ficam eufóricos, não sabem o que fazer, com tanto brasileiro. Então, graças ao Brasil, graças a todos nós brasileiros que frequentamos a cidade de Orlando, o turismo é muito grande lá, né? Então, acho que a CVC tem uma parte muito grande de importância nesse sentido. É verdade. Você sabe que quando nós falamos há 30 anos atrás, o sonho de quem morava no ABC era conhecer o Rio de Janeiro. Nossa, Rio de Janeiro era a maior loucura. Todo mundo queria passar um final de semana no Rio.
Depois já mudou um Mas pouquinho. tinha que ser de avião, não é? Depois já mudou para Foz do Iguaçu, mas tudo isso de ônibus, era tudo de ônibus. Rio e Foz do Iguaçu Que era de muito ônibus. caro viajar de avião. Verdade. E não parcelava em 10 vezes não, gente. Depois, a meta passou a ser o Nordeste. O Nordeste era o sonho, mas já de avião. E agora é Orlando. Já passou por Buenos Aires, agora é Orlando. O sonho da classe média do ABC é uma viagem para a Flórida. Orlando ficou muito brasileira. As compras encantam, a Disney encanta, e até porque é um destino fantástico. É, maravilhoso. Ainda mais com criança, né? E a classe média brasileira hoje sonha muito. O avião entrou no dia a dia das pessoas. Tanto é verdade que quando se falava de Copa do Mundo, não tinha nenhum caso que se falava, olha, tal rodoviária pode não ficar pronta para a Copa. Esse comentário não existia, era só, não tinha qual rodoviária de qual cidade não ficará pronta para a Copa. Isso não tinha jeito não. Todo mundo falava que algum aeroporto poderia não ficar pronto para a Copa. Sim. E por quê? Porque o avião entrou no dia a dia das pessoas, hoje o avião já se tornou mais familiar. Viajar hoje já é um anseio da classe média. Vá para Santos ou para Nova York, mas pelo menos uma semaninha o povo tira. Você precisa tirar, Ainda bem. Para recarregar as energias, verdade. né? E viajar é bom. E hoje ficou bacana porque cabe no bolso. Ficou mais acessível. Quer dizer, você paga uma parcela, por exemplo, a CVC parcela uma viagem 10 vezes sem juros. Então, isso é maravilhoso. Para um trabalhador que ganha, muitas vezes, 2, 3 salários mínimos, aquela parcela mínima pode ser somada mês a mês, que não vai sentir tanto no bolso, né? Não, e é verdade também. E nos últimos 10 anos, e aí nós temos que fazer um reconhecimento ao presidente Lula e até ao PT do prefeito Grana, que está por aqui, que é evidente que a classe C ganhou um impulso muito grande nesses últimos 10 anos. Ganhou uma força de consumo muito grande e a CVC também se beneficiou muito por isso, as companhias aéreas. Imagina. Ou seja, o comércio cresceu muito, as viagens cresceram muito. Os próprios atendentes de dentro da CVC, né, das agências CVC, sabem como tratar esse cliente que muitas vezes nunca fez uma viagem de avião, que não sabe para onde ir, tem aquele dinheirinho guardado, que trabalhou tanto, quer viajar. Eu já cansei de entrar dentro de lojas de CVC e ver pessoas entrarem, olha, eu quero viajar, mas você pode me ajudar? Então essas pessoas também estão treinadas, esses profissionais também estão treinados para receber esse público, que é um público que muitas vezes nunca viajou de avião. É verdade. Eu digo que o grande mérito de Guilherme Paulos, que é o fundador da CVC... Um abraço para o Guilherme. Verdade. O grande mérito da CVC, na minha opinião, foi justamente a inclusão social. Milhões de brasileiros fizeram a sua primeira viagem pela CVC. Viajaram de avião pela primeira vez pela CVC. Se hospedaram em bons hotéis pela primeira vez pela CVC. É verdade. Mas o bacana é que essa classe trabalhadora cresceu, começou a ter renda, e nesses 40 anos, essa mesma classe trabalhadora que há 30, 40 anos queria ir para o Rio de Janeiro de ônibus, hoje já vai para Orlando, já vai para a Europa. O turismo ficou muito mais democrático, as oportunidades aumentaram muito, o preço caiu de uma forma impressionante. Nos anos 80, só uma pessoa rica, uma pessoa de posses poderia pensar numa viagem internacional. E não podia parcelar, como eu disse. Não, hoje não. Hoje você encontra... Hoje praticamente uma secretária, o caixa do banco, o trabalhador da padaria, todas essas pessoas podem tirar férias, podem passar uma semana na Serra Gaúcha, podem passar uma semana em Porto Seguro. Ou voltar para a sua cidade natal. Muitos nordestinos que vivem a trabalho aqui, vêm para São Paulo, para o Sudeste em busca de trabalho e voltam nas férias para a sua cidade local, para a sua cidade natal, que seja no Nordeste, seja em alguma outra cidade lá para cima, graças à CVC. Queria agradecer a sua participação, Walter Patriani, o qual iniciou sua carreira na CVC como office boy, gente. Olha que história bacana, não é? Então, eu sou funcionário mais antigo, eu já estou na casa há 37 anos. Só isso? Sou funcionário e eu tenho orgulho de ser o vendedor mais antigo da CVC. Aproveito para convidar os amigos do ABC, em especial de Santo André. O verão está chegando, tem ótimas oportunidades. Tira férias, aproveite, viaje um pouco, faz bem para você e para a família também. E padaria, faça mais promoções com a CVC, que eu faço questão de participar. E quem sabe, dessa vez eu ganhei outra viagem pela CVC, a qual eu fui muito bem atendida, tanto aqui no Brasil quanto lá na França. Obrigada, Walter, sucesso para você. Obrigado. E para a CVC. Muito obrigada.
E à direita do vídeo, vamos ver imagens agora do trânsito aqui na cidade do ABC. Acompanhamos o motorista que está na Avenida Industrial, em Santo André, próximo ao Gran Plaza Shopping, sentido Parque Celso Daniel. E o trânsito está excelente. Aliás, essa hora, o trânsito sempre flui muito bem nesse local. E no sentido oposto, a mesma coisa. Você não vai encontrar problema algum. Continue conosco, nós voltamos já já. A terça-feira foi nublada e com algumas pancadas de chuva. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Em São Caetano, o dia será com muitas nuvens e chuva em alguns períodos, com mínima de 15 graus e máxima de 24 graus. E vale a mesma previsão para São Paulo, com a mínima de 15 e máxima de 24. No litoral paulista, no Guarujá, o dia também será nublado, com chuva a qualquer momento, com temperaturas oscilando entre 17 graus de mínima e 23 graus de máxima. No interior paulista, na cidade de São Carlos, o dia será de sol entre algumas nuvens. A mínima será de 16 graus e a máxima deve chegar aos 28 graus. E agora vamos conferir os destaques do esporte da nossa região. E começando pelo Campeonato Brasileiro Série C, o São Caetano conquistou uma importante vitória na competição. O Azulão recebeu Caxias no estádio Anacleto Campanella e venceu o time gaúcho pelo placar de 2-0. Com a derrota do Guarani nesta rodada, o time do ABC acabou beneficiado e deixou a zona de rebaixamento do Grupo B ao somar os mesmos 12 pontos do time de Campinas, mas o número de vitórias é superior. Agora o Azulão treina durante a semana para enfrentar o líder, Mogi Mirim, no próximo domingo. E pela segunda divisão do Campeonato Paulista, o final de semana foi de definições. Na luta pela classificação no Grupo 8, o Grêmio Mauaense aproveitou as poucas chances que tinha de se classificar. A Locomotiva precisava vencer de goleada e torcer pelo tropeço do Taboão da Serra. E foi o que aconteceu. O Mauaense recebeu o União Suzano no estádio Pedro Benedetti e marcou 10-0 sobre o adversário. Isso mesmo que vocês ouviram, 10 gols em uma única partida. Está parecendo a partida do Brasil na Copa do Mundo. E agora vamos conferir na tela os demais resultados da rodada. Pelo Grupo 9, o Clube Atlético Diadema também goleou o Bandeirante pelo placar de 4-1 no estádio do Baetão. Já o Esporte Clube São Bernardo foi até o estádio Francisco Marques Figueira e perdeu para o União Mogi por 1-0 em partida válida pelo Grupo 12. E depois dessa última rodada na segunda divisão, vamos conferir a classificação final dos grupos. Pelo Grupo 8, o Grêmio Prudente lidera isoladamente com 15 pontos conquistados. E na última vaga do grupo, o Mauaense e o Taboão da Serra disputaram até o último momento a vaga na próxima fase. E após a goleada do Locomotiva e a derrota do Taboão, o Mauaense garantiu a vaga com 9 pontos, assim como o Taboão, mas leva vantagem no critério saldo de gols. Já no Lanterna, a União Suzano ficou com apenas 3 pontos. E pelo Grupo 9, o Olímpia perdeu com 16 pontos e avançou na competição. Já o Sumaré e o Clube Atlético Diadema disputaram até o último momento e somaram 7 pontos. Mas o time de Diadema foi superado no critério saldo de gols e não avança no torneio. E na última posição, o Bandeirante somou 4 pontos conquistados. No Grupo 12, o Paulínia lidera somando 12 pontos, seguido pelo União Mogi com 8 pontos, definindo os classificados da chave. Na terceira posição, o Esporte Clube São Bernardo somou 6 pontos e não avança na competição. E na última posição, o Inter de Bebedouro fecha o grupo com 5 pontos. A 13ª maratona, meia maratona Caixa Santo André, será realizada no dia 12 de outubro e as inscrições já estão abertas. Você pode escolher entre 3 opções de prova: meia maratona, que são 21 quilômetros e 100 metros de distância, a corrida de 10 quilômetros ou a caminhada de 5 quilômetros, todas com largadas às 7h30 da manhã no Paço Municipal de Santo André. A realização é da Prefeitura de Santo André em parceria com o Shopping ABC e a Caixa Econômica Federal. E a TV Mais, é óbvio, vai transmitir com exclusividade
toda essa prova. As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura, que é o www.santoandré.sp.gov.br. As taxas são de R$ 70 e pessoas com mais de 60 anos terão desconto de 50%. E por falar nessa corrida tão esperada, nessa meia maratona tão esperada, nós recebemos em nossos estúdios o prefeito de Santo André, Carlos Grana. Seja bem-vindo. Eu chamo de Grana. Pode chamar de Grana. Pode chamar de Grana, não é? Mesmo porque é bom, nos traz prosperidade, não é? Sempre penso nisso. Que nome incrível para o trabalho que ele faz. Traz prosperidade. Bom, primeiro, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o J+. E é sempre um prazer, sinto em casa aqui, acompanho sempre o jornalismo daqui da TV. O Grana fala aqui na televisão, eu pareço muito mais alta do que eu sou. Porque quem não me conhece, eu tenho 1,5 m. E aí ele fala que na televisão é que eu uso 2 almofadinhas aqui, por isso que eu tô alta. Maravilhoso. Bom, nós falamos agora há pouco dessa meia maratona que está sendo super comentada, inclusive a TV Mais divulga diariamente, né? Aqui mesmo no J+ ABC a gente comenta bastante, mas tem um diferencial que eu achei incrível, eu achei bárbaro, que é a corrida infantil esse ano, não é? É uma homenagem, né? Acho que a gente está buscando, na nossa gestão, trazer a participação mais direta das crianças. Pra você ter uma ideia, o ano passado, no planejamento da cidade, elas puderam dar opinião nas escolas. Esse ano nós fizemos o OP participativo, que é o orçamento da cidade, e elas também participaram, trazem sugestões, propostas, ou seja, exercer a cidadania desde pequeno. Dia 12 de outubro, Dia das Crianças, elas também vão ter oportunidade de fazer o seu trajeto lá. Nada mais justo do que comemorar o Dia das Crianças com as próprias crianças, né? Eu queria saber o seguinte, a gente sempre comenta sobre política, as pessoas quando te entrevistam sempre perguntam de questões pontuais que estão acontecendo, mas eu tenho uma dúvida pessoal mesmo. Eu queria saber como você iniciou na carreira política. Obrigado pela oportunidade, né? Primeiro, muita gente acha que Grana é apelido. Não, Grana é sobrenome. Não é nome artístico, não, é o nome dele. Descendência de italiano, meu bisavô que veio da Itália para cá, para São Paulo, depois foram para o Paraná. Bom, enfim, nossa família somos 3 irmãos, e eu já na Vila Palmares participava na comunidade da igreja. Com quantos anos? Eu tinha 11 para 12 anos. Jovem. Aí depois fui fazer o Senai, no Senai metalúrgico, se encantei na década de 80 com todo aquele movimento estava surgindo, exigindo mudança, liberdade, todo o projeto de construir um novo país, né? Vi o Lula em assembleias, né? Fui me envolvendo aos 18 anos. Aliás, ele foi exemplo para muita gente que hoje em dia está no governo, né? É verdade, né? E ao longo dessa trajetória, com 18 anos, eu já assumi a diretoria dos metalúrgicos de Santo André. Nossa, tão jovem. Fui eleito o dirigente sindical mais novo da história do país. Né? E foi Desde prosseguindo, então, não parei mais, percorri por vários cargos no movimento sindical, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, secretário-geral da CUT, vice-presidente dos metalúrgicos do ABC, e me lancei em 2010 para deputado estadual. Muito bem. Tive 127 mil votos. O que é muito, né? Só aqui no ABC foram 60 mil, na capital 50 mil votos e os demais pelo interior. Graças a essa trajetória e acúmulo de conhecimento e de participação na vida sindical e do PT. Você que ingressou na vida política tão cedo, qual seria a dica que você daria para quem está nos assistindo e tem interesse em ingressar na carreira política, mas não sabe como, não sabe se tem? Porque eu acho que assim, não é só o fato de você querer ser político, você tem que ter dom de fazer política, não é? O que você diria para esse jovem que está nos assistindo nesse momento? Eu diria que deve ser estimulada a participação política, né? Porque se nós que somos pessoas do bem não participarmos da política, aqueles que não são do bem acabam dominando a política. Por isso que há, inclusive, uma descrença em boa parcela da classe política no Brasil. Sim. É fato, porque há maus exemplos. Então, nós que queremos mudança, nós que queremos mudar, de fato, a inovar a política no Brasil, nós temos que participar. Né? Eu vi um movimento, alguns, no ano passado, diziam contra os partidos políticos. É um equívoco. Né? Desde que o mundo é mundo, tem a participação política e é só através da política. Agora, política com P maiúsculo, né, Isabela? A gente tem que fazer política para melhorar a vida das pessoas. Como as OPs que acontecem aqui na região, né? Exatamente. Nós temos hoje uma cidade de Santo André que ela retomou o seu desenvolvimento. Quer dizer, nós estamos há 1 ano e 8 meses à frente da prefeitura,
mas já os resultados começam a ser alcançados, né? Seja do ponto de vista da saúde, ampliando nossos serviços, da educação, melhorando a qualidade. Da própria cidade, limpeza, a gente lançou um programa agora recente, chama-se Prefeitura Aqui. Mas daqui a pouco você vai explicar, porque nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma entrevista, continuação da entrevista com o prefeito de Santo André, Carlos Grana. Vamos ver imagens do trânsito da cidade? Agora a gente vê, à direita do vídeo, acompanhamos o motorista que está na Avenida Faria Lima, em São Bernardo, e segue sentido via Anchieta, e o trânsito está excelente de ambos os lados. Você não encontra problema algum. Não saia daí, já tem mais entrevista com o prefeito de Santo André, Carlos Grana. Voltamos com a entrevista com o prefeito de Santo André, Carlos Grana, que está aqui conosco. Você comentou sobre o programa Prefeitura Aqui. Exato. Eu queria que você explicasse o que significa. Bom, às vezes a gente tem aquela imagem que a prefeitura ela fica no centro, no Paço Municipal. Esse programa é um programa onde a prefeitura leva, de forma coordenada, planejada, o conjunto de serviços de manutenção, limpeza, iluminação e educação para uma determinada região. Ou seja, um bairro. Exatamente. Agora, nesse momento, nós estamos realizando na Vila Luzita. Na semana passada, nós concluímos no Jardim Santo André. Já percorreu Vila Palmares, Sacadura Cabral, Vila Quilino, né? Subimos para a Vila Guiomar. E como é que vocês escolhem esses bairros? É por prioridade de problemas ou não? São 20 regiões subdivididas a cidade. Então, nós temos um critério, evidentemente, que é os que têm maior necessidade dessa intervenção. Né? Então, existe uma prioridade. Exatamente. A gente faz todo um planejamento e vai percorrer toda a cidade. Né? Sem contar os serviços habituais de manutenção, que aí independe do programa, que serão mantidos. Né? Principalmente se refere à poda, à roçagem, ao problema de iluminação. O programa Banho de Luz se iniciou a partir dos parques. Trocaram a iluminação por LED. Exatamente. Você vê a situação hoje do Parque Regional da Criança, vê o Parque Celso Daniel. Foi totalmente reformado. Vamos agora iniciar com o Pignatari. O ano que vem, com a retirada das famílias ali do Linhão, da Gamboa, nós vamos ampliar o Parque Central, também vamos dar o mesmo tratamento e, finalmente, no Parque da Juventude. Ou seja, a cidade precisa ocupar os seus espaços públicos. Para isso, a gente precisa de uma intervenção e precisa deixar a casa em ordem. Com certeza. Por falar em casa em ordem, agora está acontecendo, né, vai começar a Semana da Juventude Viva, é isso? Começa em setembro? Primeira semana de setembro? Agora, algumas atividades já se iniciaram, né? Agora, logo no início do mês, mas o programa pode entrar, inclusive, no site da Prefeitura. Tem uma série de atividades que vai ser intensificado do dia 15 ao dia 30 desse mês. Um outro assunto também importante, que eu acho que não cabe não somente à cidade de Santo André, mas à região do Grande ABC como um todo, eu acho que vai ser excelente para todos nós que moramos aqui no ABC, é a questão do monotrilho, né, da linha 18 bronze, que foi assinado, inclusive, onde vai ser construído 14,9 quilômetros de extensão para chegar aqui na cidade de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Isso foi assinado a semana passada ou retrasada? Isso mesmo. Foi assinado o contrato com o consórcio vencedor, né, que são um conjunto de empresas e nos garante agora, provavelmente em janeiro, o início das obras. Você acha que vai ser concluído quando? A previsão, início de obras, provavelmente uns 3 anos. 3 anos. Mas eu queria dizer mais, Isamela. Santo André e a região do Grande ABC, nos próximos 3, 4 anos, ela vai mudar radicalmente. Esses investimentos do metrô, do monotrilho, os investimentos do PAC Mobilidade, na primeira etapa, quase 1 bilhão de investimentos na região. Já está em curso a preparação da segunda etapa, mais 1 bilhão de investimentos do governo da presidenta Dilma, que assinou, inclusive, o contrato com os prefeitos aqui do ABC. Então, nós vamos ter uma nova região, nós vamos ter uma nova lógica, com certeza vai melhorar significativamente o transporte coletivo, não só de Santo André, que já começou a melhorar com o bilhete único. Eu ia falar isso também, sobre o PAIT, né, que é o Programa de Ação Imediata ao Trânsito, essas mudanças que vocês estão vendo ocorrerem em alguns bairros da cidade de Santo André. Eu, lendo notícias, fui informada que já reduziu em 10% o tempo de deslocamento de um lugar para o outro na cidade de Santo André. Às vezes as pessoas ficam esperando grandes obras. Elas também virão. Viaduto a de Bichamas, viaduto que nós vamos fazer ali no final da Castelo Branco,
na rotatória ali da necessário, né? Porque a cidade está crescendo muito. Isso é importante. Agora, essas pequenas intervenções emergenciais, elas ajudam. Só basta ver o que nós fizemos estabelecendo mão única em algumas avenidas. Sim. Em pequenos trechos, né? Olha o caso da Uruguaiana, olha o caso da Venezuela. Apenas o fato da gente mudar o viário já deu um ganho enorme. São pequenas intervenções, são mais de 300 que estão em curso na cidade, já realizamos 200 aproximadamente, mas é uma melhoria de uma sinalização, de uma intervenção pequena, custo baixo. Com resultado grandioso. Mas com resultado espetacular, né? Basta ver a situação hoje do bairro Jardim. O bairro Jardim, só com a organização das vias ali, a gente já teve um ganho e uma melhoria significativa. E assim nos outros bairros da cidade. Para a gente encerrar a entrevista, eu queria saber um pouco do que está sendo feito em relação à segurança, algo que amedronta muito, não somente as pessoas que habitam a cidade de Santo André, mas como o nosso país inteiro. Eu creio que a gente não pode se eximir da responsabilidade. Houve um tempo em que o prefeito dizia, problema de segurança do Estado. Não, a prefeitura é uma obrigação dela também contribuir com o governo do Estado na melhoria. O que nós fizemos basicamente? Nós valorizamos a Guarda Municipal, melhorando os salários dos profissionais, treinando mais adequadamente, com programas intensos de treinamento, né? Nós estamos agora ampliando o programa de iluminação, porque local escuro é local perigoso. Claro. Então ajuda e ganha melhorias de condições de você ter uma sensação de segurança maior. E acabou de chegar, nós devemos entregar aí nos próximos dias, colocar em funcionamento, 8 bases móvel para a nossa Guarda Municipal. Então nós vamos também ajudar a Polícia Militar fazendo em locais de grande periculosidade, também a presença da nossa Guarda Municipal, auxiliando esse trabalho que deve ser integrado. Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e toda a população nos ajudando, né? E ampliando o número de câmeras de vídeo monitoramento. O que é muito importante. A cidade praticamente não tinha nenhuma quando eu assumi. Hoje nós já estamos com quase 44 câmeras de vídeo monitoramento, além das que acompanham o trânsito, além de que acompanham o controle dos córregos. Então, a intenção de chegar o ano que vem em mais de 100 câmeras de vídeo monitoramento, né? Está funcionando a nossa central, isso tem auxiliado, porque você está ali acompanhando o ambiente e isso inibe. Está mais do que comprovado. Claro que ainda está longe de ter uma situação essencial. Uma pesquisa que eu fiz agora, para concluir, identificou que 40% da população considera o problema da segurança em Santo André o problema mais grave. Sim, por isso que eu perguntei. Em seguida, vem a saúde, com 20%. 10% trânsito e assim por diante. Então, percebe-se que há uma necessidade de tanto a prefeitura e os governos, sem o apoio dos governos federal e estadual, a gente não vai conseguir vencer essa guerra. Muito bem. Obrigada, Carlos Grana. Muito obrigada. E eu não poderia terminar o jornal sem antes parabenizar aos milhões de torcedores do Palmeiras, o nosso Palmeiras. Afinal, hoje é dia em que se comemora o centenário da Sociedade Esportiva Palmeiras. E para prestar uma homenagem mais do que digna aos torcedores aqui da nossa região, hoje tem programa especial. Aqui na TV Mais, às 9 da noite, daqui a pouquinho, com a apresentação do palmeirense, nem ele sabe, mas eu vou contar agora, mais palmeirense que eu conheço, Maurício Manieri no comando, gente, do programa em homenagem ao nosso Palmeiras. Você não pode perder, gente. Agora sim, o J Mais ABC fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã aqui no canal 27, ao vivo, às 7h30 da noite. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, obrigada.